Você já ouviu falar do corpo seco? Uma das lendas mais macabras do folclore brasileiro, que conta a história de um espírito rejeitado pela terra, pelo céu e até pelo inferno. Dizem que ele vaga por estradas desertas, fazendas abandonadas e até aparece para quem tem medo. E hoje, você vai conhecer 3 relatos reais e assustadores sobre encontros com essa entidade maldita. Mas antes de começarmos, já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias sinistras para você. E se você gosta de mistérios e lendas urbanas, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque o fone e prepare-se. Porque essas histórias vão te dar calafrios. Primeiro relato: o corpo seco na estrada de Guararema. Era uma noite fria de agosto de 1998 quando Júlio, um caminhoneiro experiente, atravessava a estrada velha de Guararema, no interior de São Paulo. Ele fazia esse trajeto há anos, transportando mercadorias entre cidades, mas algo naquela noite parecia diferente. A neblina densa se arrastava pela pista como um véu fantasmagórico, e o silêncio absoluto era perturbador. O rádio do caminhão emitia apenas estática, e nem mesmo os insetos ousavam fazer barulho. Júlio sentia um peso no peito, como se estivesse sendo observado. Conforme avançava, os faróis iluminaram algo que fez seu sangue gelar. No acostamento, uma figura esquelética e retorcida se erguia ao lado da estrada. A pele grudada nos ossos estava ressequida, com um tom acinzentado e enrugado como couro velho. Os olhos, fundos e sem brilho, pareciam sugá-lo para um abismo sem fim. Júlio pisou no freio bruscamente, fazendo o caminhão derrapar. Quando ergueu os olhos novamente, a criatura estava mais perto, quase colada ao vidro da cabine. O terror tomou conta dele. Com mãos trêmulas, Júlio tentou engatar a marcha, mas o motor morreu. O pânico crescia enquanto se arranhava o para-brisa com unhas finas e quebradiças. Ele pôde ouvir um sussurro fraco e rouco. Ajuda! Me enterre! Com um último esforço, Júlio girou a chave, e o motor roncou de volta à vida. Ele acelerou, passando pelo ser e deixando-o para trás. Porém, algo ainda mais assustador aconteceu. Ao olhar pelo retrovisor, viu a criatura sentada na carroceria, encarando com aquele olhar vazio. Em desespero, ele dirigiu até um posto de gasolina na entrada da cidade. Desceu do caminhão quase sem fôlego e contou tudo ao frentista, que ficou pálido ao ouvir a descrição. Você viu o corpo seco. Ele aparece para aqueles que têm medo, esperando que alguém o carregue para sempre. Desde aquela noite, Júlio nunca mais pegou a estrada de Guararema depois do anoitecer. Próximo relato: o corpo seco na fazenda abandonada. Em 1975, no interior do Paraná, um grupo de amigos decidiu explorar uma fazenda abandonada próxima à cidade de Tibagi. O local, cercado por mata densa, era conhecido por histórias assombrosas. Diziam que ali morava um homem cruel, que maltratava a própria mãe e espancava mendigos que passavam pelo portão em busca de comida. Quando morreu, seu corpo foi rejeitado pela terra, nada o consumia, nem os bichos, nem a decomposição. Era uma noite chuvosa quando Carlos, Márcia, Luiz e Fernanda chegaram ao casarão decadente. A madeira do chão rangia a cada passo, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Munidos de lanternas, eles exploraram os cômodos em ruínas. De repente, um ruído ecoou pelo corredor, como se algo estivesse sendo arrastado. O grupo se virou na direção do som e viu, no final do corredor, uma figura retorcida saindo da escuridão. A pele ressequida parecia prestes a se desfazer, e os olhos fundos refletiam a luz das lanternas de maneira antinatural. Fernanda soltou um grito, mas o ser já avançava em direção a eles, arrastando os pés pelo chão podre. Os jovens correram escada abaixo, mas Luiz tropeçou e caiu. Antes que pudessem ajudá-lo, a criatura se lançou sobre ele. Os outros viram horrorizados, quando a coisa sussurrou: padeça, como eu padeci. E segurou Luiz com dedos cadavéricos. Em segundos, o rapaz começou a gritar de dor, como se algo estivesse sendo arrancado dele. Sem alternativa, os amigos fugiram da casa, deixando Luiz para trás. Quando voltaram com a polícia no dia seguinte, encontraram apenas suas roupas e sapatos. Seu corpo havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Dizem que desde então, quem se aventura naquela fazenda pode ouvir sussurros pedindo por ajuda, ou por vingança. Vamos de último relato. O corpo seco no cemitério da Serra. O ano era 1983,
e Antônio trabalhava como coveiro no pequeno cemitério de uma cidadezinha encravada na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. O local, cercado por matas e neblina constante, era conhecido por histórias assombrosas. Diziam que alguns mortos nunca descansavam ali. Mas Antônio, um homem simples e cético, ria dessas histórias. Até a noite em que ele encontrou algo que jamais deveria ter visto. Naquela sexta-feira, o serviço tinha sido pesado. Um enterro complicado, chuva forte e um cansaço absurdo. Ele decidiu ficar um pouco mais para terminar de cobrir uma cova, já que não queria trabalho acumulado no sábado. O sol já havia sumido quando ele fincou a pá na terra molhada pela última vez. Foi então que ouviu um ruído estranho. Algo arranhava o lado de fora do muro do cemitério. Ele parou por um momento, tentando escutar melhor. O som era seco, lento, como unhas raspando contra a pedra. Antônio prendeu a respiração. Deve ser um galho balançando com o vento, pensou, mas seu coração acelerou sem explicação. Quando finalmente criou coragem e apontou sua lanterna para além do muro, o que viu fez seu sangue gelar. Ali, parado entre os túmulos esquecidos do lado de fora do cemitério, estava um ser que não era humano, mas tampouco era um cadáver comum. Sua pele estava completamente ressequida, como couro velho esticado sobre ossos finos. Os olhos eram fundos, vazios, e sua boca se movia de forma estranha, como se tentasse falar, mas sem conseguir. A criatura ergueu uma das mãos cadavéricas e apontou diretamente para Antônio. O coveiro congelou. Um cheiro podre invadiu suas narinas, pior que qualquer cova aberta. E então a coisa começou a se arrastar na direção dele. Antônio tentou correr, mas suas pernas pareciam não obedecer. O corpo seco se movia devagar, mas cada passo era como se dobrasse a distância entre eles. A criatura murmurou algo quase inaudível, uma voz rouca e quebradiça. Me enterre. Me enterre. Antônio, tomado pelo terror, correu em desespero até sua pequena casa no fundo do cemitério, trancando a porta às pressas. Por um momento, achou que estava seguro, até que o cheiro de podridão voltou, mais forte. E então, a porta rangeu. Não havia batidas. Apenas um arranhar lento e constante. O homem tampou os ouvidos, rezou tudo o que sabia e ficou ali, imóvel, até que o silêncio tomou conta novamente. Na manhã seguinte, quando finalmente reuniu coragem para sair, viu marcas de unhas fundas arranhando a madeira da porta. Mas o pior não foi isso. No portão do cemitério, onde ele tinha visto o ser pela primeira vez, havia um buraco raso na terra. Como se alguém, ou algo, tivesse tentado se enterrar ali durante a noite. A partir daquele dia, Antônio nunca mais ficou sozinho no cemitério depois do pôr do sol. Ele dizia que se ouvisse aquele sussurro outra vez, sabia que o corpo seco não pediria mais para ser enterrado, e sim para levar alguém com ele. E aí, você teria coragem de encarar o corpo seco? Esses relatos são apenas alguns dos muitos casos registrados ao longo dos anos, mas o que mais assusta é que, até hoje, pessoas afirmam ter visto essa entidade perambulando por estradas e casas abandonadas. Será apenas uma lenda ou algo realmente assombra aqueles que cruzam seu caminho? Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias macabras como essa, já deixa o like e comenta aqui embaixo se você conhece alguma outra lenda arrepiante para a gente contar. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima história.